O aeroporto internacional de São Paulo estava um caos naquela manhã de quarta-feira. Letícia, uma jovem de 28 anos, com cabelos castanhos cacheados e olhos cheios de sonhos, corria entre os portões de embarque com sua mochila nas costas. O voo para Nova York estava atrasado. E ela, uma fotógrafa freelancer em busca de um grande projeto, segurava o bilhete na mão como se fosse seu passaporte para uma nova vida. O calor abafado do terminal, misturado ao barulho das malas sendo arrastadas, a deixava ansiosa. Quando finalmente anunciaram o embarque, Letícia se apressou sem prestar muita atenção aos detalhes. Ela só queria chegar ao seu assento, relaxar e planejar os próximos dias. Na fila, esbarrou em um homem elegante, de terno impecável e um perfume que parecia caro demais para um voo comercial. Ele a olhou com um leve sorriso, mas ela nem registrou. Estava ocupada demais tentando não perder o voo. Ao entrar no avião, o corredor estreito estava lotado. Letícia avistou o assento 12B na janela e se jogou ali com alívio, colocando os fones de ouvido. Mal sabia ela que aquele não era o seu lugar. O bilhete em sua mão dizia 12D, mas, na pressa, ela nem percebeu o erro. Enquanto guardava a mochila, sentiu um leve toque no ombro. "Desculpe, acho que você está no meu lugar", disse uma voz grave, mas gentil. Letícia tirou os fones e levantou os olhos. Era o homem do terno, agora sem o paletó, com as mangas da camisa dobradas e um olhar que misturava curiosidade e diversão. Seu nome era Leandro, mas ela ainda não sabia disso. "Ai, meu Deus, mil desculpas!" exclamou Letícia, já se levantando, vermelha de vergonha. "Não, tudo bem. Fique aí. Eu fico no corredor", respondeu ele, com um sorriso que parecia esconder algo mais. Ela hesitou, mas aceitou. O voo decolou, e o destino, mais uma vez, riu em segredo. O ronco dos motores enchia o silêncio enquanto Letícia olhava. Pela janela, perdida nos tons alaranjados do pôr-do-sol. Leandro, ao seu lado, abriu um laptop e começou a digitar algo que parecia importante. Ela não resistiu à curiosidade e deu uma espiada. Números, gráficos, palavras em inglês. Ele percebeu o olhar dela e fechou o laptop com um sorriso. "Trabalho chato, mas alguém tem que fazer", disse ele, quebrando o gelo. "Parece mais interessante que o meu. Eu só tento tirar fotos que alguém queira comprar", respondeu Letícia com um tom leve de autodepreciação. Leandro riu, e o som foi tão genuíno que a fez relaxar. Ele se apresentou, mas omitiu o milionário que vinha antes do nome. Para ela, ele era só Leandro, um cara simpático de 34 anos, com um sorriso fácil e um jeito despojado que contrastava com o terno caro. "Você vai para Nova York a trabalho ou prazer?", perguntou ele, inclinando-se um pouco mais para ela. "Um pouco dos dois. Quero fotografar a cidade, quem sabe vender algo para uma revista. E você?" "Negócios, sempre negócios", disse ele com um suspiro que parecia carregar um peso que ela não entendia. A conversa fluiu como se eles se conhecessem há anos. Letícia contou sobre suas aventuras com a câmera, e Leandro ouviu com atenção, os olhos brilhando de interesse. Ele não mencionou que era dono de uma empresa de tecnologia avaliada em bilhões, nem que aquele voo era só uma pausa entre reuniões em 3 continentes. Para ele, a simplicidade dela era um respiro. Quando a aeromoça passou com o carrinho, Leandro insistiu em pagar um café para os dois. Letícia riu, aceitando o gesto. Algo naquele homem a intrigava, mas ela não sabia o quê. 2 horas depois, o avião começou a sacudir. A voz do piloto ecoou pelo sistema de som. "Senhoras e senhores, estamos enfrentando uma leve turbulência. Por favor, mantenham os cintos afivelados." Letícia, que nunca gostou de voar, agarrou o braço da poltrona com força, o coração disparado. Leandro percebeu o pânico dela e, sem hesitar, colocou a mão sobre a dela. "Ei, respira. Tá
Tudo bem, é só um solavanco, disse ele com uma calma que parecia inabalável. Ela olhou para ele, surpresa com o toque, mas grata. A mão dele era quente, firme, e por um segundo o medo deu lugar a uma sensação estranha de segurança. Desculpa, eu fico ridícula nessas horas, murmurou ela, tentando rir. Ridícula? Não. Humana, sim, respondeu ele, ainda segurando a mão dela até o avião se estabilizar. Quando a turbulência passou, ele soltou a mão dela devagar, como se não quisesse. Letícia sentiu um calor subindo pelo pescoço e desviou o olhar, fingindo ajustar os fones. Mas o silêncio entre eles agora era diferente, carregado de algo que nenhum dos dois nomeava. Você é sempre assim tão tranquilo? Perguntou ela, tentando mudar o foco. Nem sempre. Mas aprendi a fingir bem, disse ele com um sorriso enigmático. O que Letícia não sabia era que Leandro estava fugindo de uma vida que o sufocava. Reuniões intermináveis, paparazzi, uma ex-noiva que só queria seu dinheiro. Aquele voo era sua chance de ser apenas um cara normal, e ela, sem saber, estava tornando isso possível. A noite caiu lá fora, e as luzes da cabine diminuíram. Letícia pegou sua câmera da mochila e começou a mostrar algumas fotos no visor. Um pôr do sol em Florianópolis, uma criança correndo na chuva em São Paulo. Leandro se inclinou para ver, genuinamente impressionado. Você tem um dom. Essas fotos, elas contam histórias, disse ele, a voz baixa, quase reverente. Obrigada. Às vezes acho que é só sorte, respondeu ela, tímida com o elogio. Não é sorte, é você, insistiu ele. E o olhar que trocaram foi tão intenso que Letícia desviou os olhos, o coração batendo mais rápido. Ele quis contar quem era. Quis dizer que era Leandro Moraes, o cara que aparecia nas capas de revistas de negócios, que tinha uma cobertura em Manhattan e uma ilha particular no Caribe. Mas algo o segurou. Talvez o medo de que ela mudasse com ele, como tantas outras mudaram. E você, qual é a sua história? Perguntou ela, curiosa. Minha história é complicada. Digamos que eu passo muito tempo resolvendo problemas. Que não criei, respondeu ele evasivo. Letícia riu, achando que era uma brincadeira, mas havia verdade nas palavras dele, uma verdade que ela só descobriria mais tarde. Por enquanto, eles eram só duas almas se conectando a 30.000 pés de altitude, alheias ao abismo de mundos que os separava. O voo ainda tinha 4 horas pela frente, e a conversa virou um jogo implícito. Letícia perguntou sobre o lugar favorito dele no mundo. E Leandro respondeu, uma praia no Caribe, água cristalina, silêncio total. E você? Qualquer lugar com uma boa luz, disse ela sorrindo. Ele riu, mas havia um brilho nos olhos dele que a fez querer saber mais. Leandro começou a fazer perguntas também. O maior medo dela, alturas, ironicamente, o sonho mais louco, fotografar o topo do Everest. Cada resposta os aproximava, como se o espaço entre as poltronas diminuísse a cada palavra. Você já se apaixonou por alguém que não esperava? Perguntou ele de repente, o tom mais sério. Letícia ficou em silêncio por um segundo. Surpresa. Acho que não. Ainda não, respondeu hesitante. E você? Talvez esteja acontecendo agora, disse ele, quase num sussurro, os olhos fixos nos dela. O coração dela deu um salto. Era brincadeira, era sério. Antes que pudesse responder, a aeromoça passou oferecendo cobertores, quebrando o momento. Mas as palavras dele ficaram no ar, como uma promessa ou um mistério. Leandro Moraes, o milionário que ela ainda não conhecia, estava começando a sentir algo que o dinheiro nunca comprou. Um frio na barriga que não explicava. O aviso de "preparem-se para o pouso" veio rápido demais. Letícia guardou a câmera, sentindo uma pontada de tristeza por aquele voo estar acabando. Leandro, ao seu lado, parecia pensativo, tamborilando os dedos no braço da poltrona. Você vai ficar quanto tempo em Nova York?
Perguntou ele enquanto o avião descia. Uma semana, mais ou menos. Depende do que eu conseguir fotografar, respondeu ela. Quem sabe a gente se esbarra por aí, sugeriu ele com um sorriso que parecia um convite. Quem sabe, disse ela, tentando soar casual, mas o coração acelerado traía a calma. O avião tocou o solo e a realidade voltou. Assim por. Eles se levantaram, pegaram suas coisas e seguiram para o desembarque. No corredor do aeroporto, Leandro parou de repente. Me dá seu número, caso eu precise de uma fotógrafa, disse ele com um tom brincalhão que escondia a intenção real. Letícia hesitou, mas anotou o número num guardanapo e entregou a ele. Só me chama se for para algo interessante, brincou ela. Prometo que vai ser, respondeu ele, guardando o guardanapo no bolso como se fosse um tesouro. Eles se despediram com um aceno, mas nenhum dos dois sabia que o destino já estava tramando o próximo encontro. Leandro, o milionário disfarçado, e Letícia, a sonhadora desavisada, estavam apenas no começo de algo maior. Nova York recebeu Letícia com seu caos encantador, luzes piscando, táxis buzinando, o cheiro de pretzels nas esquinas. Ela se hospedou num hostel simples no Brooklyn, mas passou o primeiro dia vagando por Manhattan com a câmera na mão, capturando a vida pulsante da cidade. Cada clique era uma tentativa de esquecer o estranho do avião, mas o rosto de Leandro insistia em voltar à sua mente. Enquanto isso, Leandro estava a poucos quilômetros dali, numa suíte de hotel com vista para o Central Park. Ele abriu o laptop para uma videoconferência, mas sua cabeça estava em outro lugar. O guardanapo com o número dela estava sobre a mesa, e ele o pegou várias vezes, hesitando. Foco, Leandro, murmurou para si mesmo, mas era inútil. Ele era Leandro Moraes, o homem que construiu um império tecnológico do zero, mas ali, naquela cidade imensa, sentia-se pequeno diante do que Letícia despertava nele. Decidiu mandar uma mensagem. Oi, é o Leandro, do voo. Já achou uma boa luz em Nova York? A resposta veio meia hora depois. Achei umas luzes neon na Times Square. E você, já resolveu seus problemas complicados? Ele sorriu, digitando. Rápido, quase. Quer me ajudar a esquecer eles amanhã, café? Letícia leu a mensagem 3 vezes antes de responder um simples claro. Ela não sabia por que estava tão nervosa, mas algo naquele convite parecia diferente. No dia seguinte, eles se encontraram num café charmoso em Greenwich Village. Letícia chegou primeiro, com uma jaqueta jeans e a câmera pendurada no pescoço. Leandro apareceu logo depois, sem o terno dessa vez. Apenas uma camisa azul e jeans, mas ainda com aquele ar de quem pertencia a um mundo maior. Você parece mais leve sem o laptop, brincou ela enquanto se sentavam. E você parece... Mas você com essa câmera, retrucou ele, fazendo-a rir. O café virou um passeio pelas ruas estreitas do bairro, depois uma caminhada pelo Washington Square Park. Eles falaram sobre tudo e nada. Música, filmes, o cheiro de chuva. Leandro contou histórias engraçadas de viagens, mas sempre omitindo os jatinhos privados e hotéis 5 estrelas. Letícia mostrou fotos no celular e ele ficou genuinamente fascinado. Você já pensou em expor essas fotos? Perguntou. Ele sério. Quem eu? Não, isso é coisa pra gente grande, respondeu ela rindo. Você é maior do que pensa, disse ele, e o tom dele a fez parar e olhar para ele, confusa e intrigada. O dia terminou com um pôr do sol no Hudson River, e quando as luzes da cidade começaram a acender, Leandro segurou a mão dela. Foi um gesto simples, mas elétrico. Posso te ver de novo amanhã? Perguntou ele. Só se você me contar um segredo seu dessa vez, respondeu ela desafiadora. Combinado, disse ele, sabendo que o maior segredo estava cada vez mais difícil de esconder. No terceiro encontro, Leandro levou Letícia ao Top of the Rock. A vista de Nova York à noite era de tirar o fôlego, e ela não parava de tirar fotos.
Ele a observava, dividido entre o desejo de contar tudo e o medo de estragar o que tinham. Seu segredo, lembrou ela, abaixando a câmera. Ele respirou fundo, olhando para o horizonte. Eu não sou quem você acha que sou, começou ele. O que você quer dizer? Perguntou ela, franzindo a testa. Meu nome é Leandro Moraes. Eu tenho uma empresa, uma grande empresa. E um pouco mais de dinheiro do que a média, disse ele, tentando soar casual. Letícia riu, achando que era exagero. Tá, você é gerente de alguma coisa, né? Não precisa inventar para me impressionar. Ele sorriu, mas o olhar era sério. Não é invenção. Pesquise meu nome quando chegar no hotel. Ela ficou em silêncio, o vento bagunçando os cabelos. Não sabia se acreditava, mas algo na voz dele a fez duvidar de sua própria certeza. Quando se despediram, ela o abraçou, sentindo o coração dele bater tão rápido quanto o dela. No hotel, Letícia abriu o celular e digitou Leandro Moraes. As manchetes apareceram. Jovem bilionário revoluciona tecnologia, Leandro Moraes compra ilha no Caribe. Ela largou o celular, atônita. Quem era aquele homem que ela estava começando a amar? No dia seguinte, Letícia não respondeu. As mensagens de Leandro. Ele ligou, mas ela não atendeu. Estava confusa, magoada, perdida. Como ele pôde esconder algo tão grande? Ela caminhou pelas ruas de Nova York, a câmera esquecida na mochila, tentando entender o que sentia. Leandro, desesperado, foi até o hostel. Quando a viu saindo, correu até ela. Letícia, por favor, me deixa explicar, pediu ele, os olhos cheios de angústia. Por que você não me contou? Perguntou ela, a voz tremendo. Porque eu queria que você gostasse de mim, não do meu dinheiro. Pela primeira vez, alguém me viu como eu sou, não como o que eu tenho, confessou ele. Ela o encarou dividida entre a raiva e o que já sentia por ele. Eu gostei de você, Leandro, mas agora não sei quem você é. Sou o mesmo cara do voo, o que segurou sua mão na turbulência. O que quer te ver sorrir todo dia, disse ele, aproximando-se. O silêncio entre eles era pesado, mas os olhos dela suavizaram. Ela deu um passo à frente e ele a puxou para um abraço. Vamos devagar, mas sem mais segredos, murmurou ela. Sem mais segredos, prometeu ele. E ali, no meio da rua, com Nova York como testemunha, o milionário e a fotógrafa começaram algo que nenhum dos dois podia prever. O amor, afinal, não escolhe poltronas certas.